Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, por estar conosco. O programa Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja que desde 1859 procura dar sua contribuição anunciando a mensagem da salvação unicamente em Jesus e também contribuindo com o bem comum, por meio de escolas, hospitais e outras ações sociais. No Brasil, homenageia-se o trabalho e o trabalhador no dia 1º de maio, um feriado nacional. Há quem brinque dizendo que o Dia do Trabalho deveria ser comemorado com trabalho e não com um feriado, pois é dia do trabalho e não dia de descanso. Em nosso modo de ver, ainda que tenhamos que concordar que o calendário brasileiro tem sido generoso em feriados e que muitos deles prejudiquem algumas vezes certos setores da economia, o feriado possivelmente foi uma maneira de lembrar que o trabalhador não é somente digno de salário, ele merece ser honrado e o descanso oferecido pelo feriado é um tipo de reconhecimento da dedicação do trabalhador e da importância de sua participação na construção e desenvolvimento de seu país. A história do Dia do Trabalho remota ao ano de 1886, na industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários países do mundo, é um feriado nacional dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios. No dia 1º de maio do ano de 1886, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Entre elas, a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Neste mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. 2 dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Esse fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de 7 deles. Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de 12 protestantes e dezenas de pessoas feridas. Foram dias marcantes na história da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a Segunda Internacional Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada ano. Aqui no Brasil, existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895, porém foi somente em setembro de 1925 que esta data tornou-se oficial. Atualmente há no Brasil milhões de pessoas desempregadas. Um quadro extremamente preocupante para o país e especialmente para muitas famílias onde seus membros contavam com um trabalho remunerado e com benefícios provenientes dele, mas que agora, desempregados, lutam com muita dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Com certeza, num contexto socioeconômico como este que o Brasil atravessa, é bem possível que certas pessoas que viam o trabalho como mal necessário ou ainda como um tipo de incômodo na vida dos mortais, estejam agora reavaliando ou reconsiderando a necessidade do trabalho. É preciso ver a questão do trabalho numa perspectiva nova, mais ampla, mais rica e mais saudável, e não aquela que insiste em ver o trabalho como um mal necessário ou como uma invenção que deveria ter sido desfeita pelo seu inventor. Quem ainda pensa assim precisa se lembrar de que a vida sem trabalho ou sem a possibilidade de trabalhar tem consequências muito mais negativas e dolorosas do que aquele ditas pelos inimigos do trabalho. Aliás, o que muitos desempregados desejam hoje é ter seu trabalho de volta ou que algum trabalho seja inventado para que ele possa cuidar dignamente de si e de sua família.
Por outro lado, antes de prosseguir nesse tema tão relevante a todos nós, é bom que se diga que não fazemos aqui qualquer defesa em prol de uma vida que vive para trabalhar ou de qualquer pensamento que nos torne trabalhadores compulsivos, isso é, aqueles viciados em trabalho. Devemos ter um equilíbrio em tudo que formos realizar para que possamos ser felizes, preservarmos nossa saúde e valorizarmos o tempo livre para desfrutarmos com as pessoas que amamos. O trabalho tem sua origem nos primórdios ou no início da civilização humana. O trabalho não contou sempre com estruturas favoráveis para o seu estabelecimento. E os trabalhadores nem sempre tiveram leis trabalhistas a seu favor, como hoje se tem em muitos países. Nesse sentido, trabalho e trabalhador têm sido, ao longo da história geral, instrumentos imprescindíveis no desenvolvimento humano e no estabelecimento de meios de produção que o ajudam a manter ativo e consciente de sua tarefa intransferível e inadiável para o seu bem e para o bem de sua posteridade. Trabalho, bênção ou mal necessário? Já continuaremos com esse tema com o reverendo Sérgio Lima. Mas antes, quero te convidar para ser um parceiro em missão. A Igreja Presbiteriana do Brasil investe fortemente em programas de TV, rádio e web, com o único objetivo de levar o Evangelho de Cristo à nossa pátria. E você pode nos ajudar. Como? Sendo um parceiro em missão, isso mesmo. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e você receberá gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Desde já, agradeço o seu apoio. Voltamos então, depois do intervalo, com o reverendo Sérgio Lima. Fique conosco, é bem rapidinho, já estamos de volta. Que grande alegria encontrar você acompanhando aqui o programa Cada Dia. Eu quero contribuir nesse instante com a temática trabalho, bênção ou um mal necessário? Algumas perguntas para a reflexão. Qual é o peso do trabalho na nossa vida? Nós trabalhamos porque precisamos de dinheiro? Nós trabalhamos porque temos sonhos a realizar? Qual é o objetivo que nos leva ao trabalho segunda após segunda? Pense nisso. Quando o trabalho foi estabelecido, a forma que Deus usou foi 6 dias trabalharás. E logo a seguir, ofereceu o descanso, mas Deus disse até quantos dias o homem deveria trabalhar. 6 dias trabalharás. A partir daí, nós temos um movimento desenvolvido por essa ideia. Como é que o homem começa a trabalhar? Ele provê o seu sustento. Mas no prover o seu sustento, como deve ser o seu trabalho? Algo para ser entendido como uma bênção ou algo para ser entendido como um obstáculo que ele precisa transpor para lá no final tomar a bênção e levar para casa? Trabalho, bênção ou mal necessário? Ao longo do tempo, nós temos visto homens trabalhando, mulheres trabalhando, mas com motivações muito diferentes. Meu intuito é falar com você sobre a real motivação do trabalhador. Em determinado dia, alguém perguntou para um dos nossos reformadores: como faço para fazer bem aquilo que Deus quer? E então Lutero teria dito:
faça dentro da sua profissão tudo para a glória de Deus. Pois bem, foi exatamente isso que Paulo disse aos Colossenses: fazei tudo para a glória de Deus. Então, o tudo inclui o trabalho. Nos dias atuais, as pessoas vendem horas, entregam 8 horas do seu dia para alguma instituição e, geralmente, o motivo que norteia esta venda de horários, essa venda de ideias, essa venda de si mesmo, muitas vezes, é apenas o lucro. No entanto, eu quero deixar uma ideia fundamental. Na questão do trabalho, o caminho tem tanto valor, importância e significado quanto a chegada. O caminho tem o mesmo valor e o mesmo sentido do que o que se recebe ao final. Pense nisso. Quando nós trabalhamos por algo que recebemos, ou quando trabalhamos, fazemos algo para a glória de Deus. Em determinado momento, Paulo conceitua trabalho de uma maneira curiosa. Os apóstolos haviam feito o seu trabalho. Paulo é um apóstolo chamado fora do tempo. Ele está sendo questionado sobre o seu trabalho e o seu ofício. Mas Paulo tem consigo uma coisa: ele tem as viagens missionárias em curso, ele tem as igrejas que ele plantou, ele tem os líderes que foram eleitos, ele tem homens e mulheres alcançados pela pregação do seu evangelho, o que lhe dá a condição de falar: eu trabalhei muito. O trabalho de Paulo não era para a sua glória, porque ele mesmo apontou que tudo o que ele fazia era para a glória de Deus. Então, para Paulo, o trabalho não era um mal necessário, era uma bênção. Neste ponto, eu gostaria de refletir sobre algumas coisas acerca de bênção ou mal necessário em torno da temática do trabalho. Quando você vai trabalhar, o seu desempenho é para que o chefe ou a chefe lhe dê retorno, ou o seu desempenho é porque o que você faz é para a glória de Deus? Quando você entrega parte do seu dia longe da sua família, é para ser algo apenas para trazer conforto à sua família, ou é como um missionário fora de casa a utilizar todas as condições que tem para testemunhar do Deus que crê, do Cristo que lhe salvou, naquele ambiente de trabalho que o Senhor lhe deu para ser a plataforma missionária no seu mês? Quando você trabalha, você faz do seu trabalho um tempo de gratidão e de louvor ao Senhor, porque tudo vem das suas mãos, ou o seu trabalho é para a sua glória? Pense, trabalho tem de ser bênção na sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Que bom que você nos acompanhou em mais este programa, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós queremos orar por você. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com seu pedido de oração e nós iremos orar em seu favor. Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil. Você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse então o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil.
Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família. E não se esqueça, hein, de nos acompanhar na próxima semana. Onde? Nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá. Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.